Esse vídeo é mais um corte do Meus Armadores chegando para você. Nós estamos semanalmente no Facebook ou na Twitch. Acompanhe nossas redes sociais para não perder nada das nossas novidades e nem da nossa programação. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo nosso aqui no YouTube. É isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Já vou lançar a enquete aí, tá lançada, aliás, você que vai chegando aí pode ir respondendo. Pra quem o derby pesa mais? Pra Palmeiras ou Corinthians? E eu lanço essa pergunta também pro nosso comentarista Adiel Reis, pra ele tecer aí seu comentário. Pra quem que esse derby pesa mais, Adiel? Olha, Estevão, eu vou falar. Depende da competição, viu? Palmeirenses, quando perdem no Campeonato Paulista, vão dizer que é paulistinha, essas coisas. Corinthians, quando perde, no caso, quando perde em qualquer clássico, vai dizer: nós perdemos o grande clássico com uma grande equipe e está em melhores condições. É a desculpa de sempre, né? Melhores condições, maior investimento. A real é que clássico, Palmeiras e Corinthians, assim como São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, Vasco e Flamengo, Flamengo e Fluminense, é um campeonato à parte. A gente não pode negar. Perder para o maior rival ou para um dos maiores rivais não é uma coisa boa. Só que nessas condições, Estevão Barros, eu diria o seguinte, que se o Palmeiras vencer o jogo, o Corinthians tem a justificativa de não ter treinador, não sabia jogar mais bola. Roger Guedes esqueceu de jogar bola assim que o momento da demissão do Cuca, né? E aí o Yuri Alberto não sabe mais fazer gol, o Fábio Santos é o Fábio Santos. Então tem tudo isso para se colocar na mesa. Mas a real é que é um campeonato à parte e quem ganhar vai ter o direito de zoar até a próxima rodada o torcedor adversário, o time adversário, entendeu? Esse grande clássico do futebol brasileiro, em qualquer circunstância. Se teve um clássico, eu me lembro muito bem, você vai lembrar, Estevão, no ano em que o Corinthians foi rebaixado, que era São Paulo e Corinthians no Morumbi, e o Corinthians ganhou com um gol do, se não me engano, Betão. Esqueci o nome dele. Betão, ia falar Zezão, pô. O Betão. E aí ele fez o gol e começou a falar: acabou mesmo, o Corinthians caiu naquele ano, né? Mas aquela vitória ficou marcada como uma tentativa de reação, para você ver como o clássico ele é importante para as duas equipes. Então, querendo ou não, Palmeiras e Corinthians têm um peso importantíssimo, e é o mesmo peso para as duas equipes, viu? Não tem o que dizer, é o mesmo peso. E nesse ano, inclusive, marcou aí um tabu que o Corinthians impôs ao São Paulo, que só foi acabar em 2012, aliás, 2011. Foi quando o Rogério Ceni marcou o 100º gol diante do Corinthians. Mas foi uma vitória muito simbólica essa do Betão aí para a equipe do Corinthians naquele ano. E, de fato, não terminou bem a temporada, acabou sendo rebaixado. Mas, Cássio Ângelo, quero ouvir você também sobre todo esse cenário aí que cerca esse derby, né? Duas equipes em momentos distintos, o Palmeiras muito bem, obrigado, e o Corinthians vivendo toda essa confusão aí. Como o Adiel falou, o clássico pode mudar todo um cenário de uma equipe, né? Um campeonato à parte. Para quem que esse clássico vai pesar? Mas se o Palmeiras perder, pode começar um momento de turbulência lá, ou é loucura, visto que a equipe ganhou tudo aí nos últimos anos? O Palmeiras nos últimos 100 jogos ele tem apenas 8 derrotas, o Estevão Barros. Então é um trabalho fantástico vem sendo feito lá pelo Abel Ferreira. Por outro lado, embora o Corinthians venha no momento de crise, o treinador tenha entregado o cargo na última quarta-feira, visto tudo que aconteceu, o melhor jogo que o Corinthians fez esse ano, tecnicamente, inclusive, foi contra o Palmeiras, foi aquele 2-2. A gente fez o outro derby também, que foi Corinthians e São Paulo, e aquele não foi um jogo bom do Corinthians. A gente chegou até a falar que o Corinthians só acelerou o jogo lá para ganhar com um gol do Adson quando foi necessário, que o São Paulo fez uma partida tenebrosa. Então eu acho que é um clássico que sempre vai se equilibrar dentro das 4 linhas. Em virtude da rivalidade que tem, do Corinthians querer superar, os jogadores entendem essa questão de clássico. Mas para ser objetivo na sua pergunta, eu acho que o Palmeiras
pelo momento que vive o adversário, pelo momento que ele, Palmeiras, está vivendo, ele entra com uma responsabilidade a mais de vencer o derby no sábado contra o Corinthians. Seu Barros. O derby que marcará aí, né, a volta de Fernando Lázaro ao comando técnico da equipe, Adiel, porque, como o Cássio colocou, o Cuca foi demitido, aliás, entregou o cargo na última quarta-feira e o Corinthians busca aí um novo treinador, né? Inclusive, o nome da vez agora é o do Mano Menezes. Você gosta desse nome? Acha que é uma sandice? Aliás, tem que combinar com o Inter, né? Porque o Corinthians tá falando de Mano Menezes, mas ele tá empregado nesse momento e a diretoria do Inter não vai abrir mão, até porque o trabalho do Mano lá no Inter é bom até aqui, apesar de que há muitas reclamações por parte da torcida, né, e do elenco também, que é curto, o Mano às vezes tem dificuldades em montar a equipe, mas o trabalho dele lá é razoavelmente bom, Adiel. Então eu não sei se vai ser um nome tão fácil assim, se ele ia largar tudo lá pra encarar essa barca no Corinthians aí, que a gente não sabe se há quanto tempo vai durar, né? Então, eu sou contra a contratação do Mano Menezes, eu acho que grande parte da torcida é. Claro, ele tem história no clube, trouxe o clube da segunda divisão, foi o início da reconstrução ali e tal. Mas, para esse elenco, Estevão, por que não o Vanderlei Luxemburgo, pô? Tá aí, tá de boa no mercado, sabe lidar com essas situações, tem experiência. E para esse momento, eu acho que o Corinthians precisa de um treinador que saiba lidar com o elenco que tem. Porque além de ser um elenco curto, não é um elenco fácil de lidar, eu falo de pessoas, tá? De relacionamento interpessoal. É um elenco que tem metade experiente, metade jovem ali, e isso é ruim. Porque dentro de campo a gente enxerga um Corinthians dividido, uma defesa experiente que não acelera o jogo em nenhum momento. Wagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos em alguns momentos deixam a partir da saída de bola do Corinthians lento. E nós temos do meio para frente time jovem, um time que gosta de acelerar o jogo, mas que tem dificuldade de voltar para marcar. Vanderlei Luxemburgo seria a minha opção. O trabalho que ele fez no Vasco é como referência pela forma como ele trabalhou com aquele elenco e como ele conseguiu, teve problemas, mas enfim, era outra situação. E se ele pega um Corinthians um pouco mais estruturado financeiramente que o Vasco era na época, talvez ele pudesse fazer um trabalho melhor, entendeu? Lidar com isso, com a pressão, com a situação. O Vanderlei Luxemburgo, ele não tem medo de falar o que pensa. E eu acho que para esse momento o Corinthians precisa de um treinador que defenda o seu elenco, não que fique apanhando e se vitimizando ou se escondendo de declarações. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo seria o ideal para esse momento. O Mano Menezes, ele gosta de brigar com os árbitros na beira do campo, mas na hora de falar diante das câmeras ele não responde, não fala a verdade. Fica jogando indireta, né? Eu falo a mesma coisa que o Abel, ele fica falando isso o tempo todo. Acho que ele tem uma ali, enfim. Só para deixar claro uma coisa assim, Fernando Lázaro voltou para substituir o Fernando Lázaro porque o Cuca fez 2 jogos só. Fernando Lázaro não vinha fazendo um trabalho bom. Se fosse para apostar em um treinador, tirando o Luxemburgo, por que não trazer o Carpini do Água Santa, que fez um excelente trabalho e foi o melhor treinador do Campeonato Paulista? Eu acho que também seria uma boa ideia. Só que depende do elenco. O elenco precisa comprar essa ideia. E aí não tem... Quando o elenco não compra a ideia do treinador, meu amigo, não tem santo que faça isso funcionar, Estevão Barros. Pois é, essa questão de comprar a ideia do treinador é algo muito interessante, porque de fato a gente está vendo aí técnicos caindo recentemente porque jogadores não o apoiavam, enfim, não tinham muita afinidade com o treinador e acabavam derrubando o técnico do comando, né, da equipe. Agora, Cássio, o Corinthians tentou o nome do Tite e já tomou um não. E agora tá buscando o Mano Menezes. A gente olha pro elenco do Corinthians, vê lá Paulinho, Renato Augusto, Fábio Santos. O Corinthians está voltando no tempo, tá querendo montar o time de 2012, 2010 ali, porque eu nunca vi. Você comenta sempre aqui sobre o mercado de técnicos brasileiros, né, que é escasso e tem poucos nomes de qualidade. Mas olha aqui, falta de criatividade da diretoria do Corinthians, hein? Não sei se você concorda aí. O que os caras estão querendo? Qual que é o grande planejamento do Corinthians aí para essa
Alguém consegue explicar isso ou nem o Duílio consegue? É simples. O planejamento da diretoria do Corinthians é tirar a pressão, tirar os holofotes de cima de si e jogar para cima do próximo treinador que vier. Se ele traz o Carpini, ele vai ser cobrado por trazer um treinador jovem. Se ele traz o Luxemburgo, ele vai ser cobrado por trazer um treinador ultrapassado. Embora o Luxemburgo tenha provado no Vasco que muitas vezes um futebol simples é tudo que uma equipe precisa para não cair para a Série B. Então, o Duílio trazendo o Mano Menezes, o Duílio trazendo o Tite, ele vai tirar completamente o holofote dele. Tentou fazer isso com o treinador que estava ali na frente de Goiás e Remo, mas a gente viu que os holofotes foram muito mais para cima dele e até mesmo cobrança. Então a busca agora por um treinador vai ser por um treinador de nome, de renome, alguém que possa atrair a atenção da mídia, da torcida, seu para-raio de problemas e tirar completamente a atenção da diretoria que não conseguiu montar um bom elenco para disputar o Campeonato Brasileiro. Como você falou, acho que foi até o Adiel que falou no último área que o aproveitamento do Corinthians com o Renato Augusto beirava os 80%, enquanto sem o Renato Augusto caía para casa dos 40%, 47%, se não me falha a memória. Então, em virtude disso, imagino eu que a diretoria do Corinthians queira buscar um medalhão. E por que não trazer alguém que é ídolo da torcida, como o Tite? Mas como tomou não, acho que o Mano Menezes seria um nome interessante. O trabalho que ele fez ano passado no Internacional tem traços parecidos com o que o Corinthians precisa para essa temporada. Arrumar ali o time ali atrás, fazer o time sofrer e quem sabe sair na boa. Tentar vencer ali por 1, 2 gols de diferença no máximo. Se eu fosse da diretoria do Corinthians, por que não olhar para o Celso Roth, um treinador que sabe trabalhar com esse elenco, o seu Tchegombar. Geninho está no mercado também. Bons treinadores que fizeram a história do Corinthians, Oswaldo de Oliveira. Nomes tem bastante nomes aí, falta a diretoria do Corinthians acertar. Mas se eu fosse o Duílio, eu ligava lá no Atlético Mineiro, tentava negociar a dívida do Kudê lá, que se eu não me engano é 30 milhões. Quem sabe aí não abatendo de alguma dívida que tenha no passado, ou fazendo um cheque predatado, porque aí o Atlético Mineiro se livra de um problema que ele tem lá, que é o Kudê, e o Corinthians resolve o dele, que é trazer um técnico novo. Pois é, essa é uma questão que passou pela minha cabeça também, Cássio Ângelo, quando começou toda essa celeuma aí, justamente essa questão do Kudê aí, dele, né, o Atlético tá nessa pindaíba aí, não sabe se vai manter o técnico, se vai mandar embora. Então podia ser um nome aí que o Corinthians podia ficar na espreita, né? Porque acho que eventualmente ele não mantendo esse desempenho não terminará. Acho que até o primeiro semestre à frente do Galo. Então é um nome interessante que poderá ficar disponível. Não sei se o Corinthians vai querer esperar até lá, né? Porque pode ser que seja tarde, a gente não sabe como a questão. E essa questão da negociação da dívida, Cássio, o problema é que os dois estão vendendo almoço para comprar janta, né? O Corinthians não é o time também que está em condições de negociar muita coisa, esse é um problema. Embora o Atlético também fez um balanço aí, tá devendo na casa do 1 bilhão, o negócio tá feio lá também, mas... Só uma observação aí, Cássio. Não dá para negociar nada não, porque o Corinthians está devendo o Wagner Mancini ainda, tá? Então, esquece, viu? Tá devendo Wagner Mancini, Vitor Pereira, Ló, tá devendo muita gente aí. Então, Loss, tá devendo pro Loss ainda? Tá devendo Loss. Eu acho que o único que saiu de graça foi o Silvinho, porque ele sabia da situação do clube e sabia que não precisava cobrar não, entendeu? Mas logo você vai ver aí treinadores entrando na justiça contra Corinthians, contra Atlético Mineiro e tal, porque a situação dos clubes, a realidade é essa, entendeu? Quem paga os treinadores são os patrocinadores. O patrocinador sai, a multa fica pro clube. Então, puta merda, é foda, entendeu?
Silvinho é tão bom técnico, conseguiu tomar um nó tático dessa diretoria do Corinthians, hein, velho? Parabéns aí. Silvinho. Técnico de seleção, hein? Respeite o técnico da Albânia. Tá bom, vou respeitar. Mas olha, falou-se em Rogério Ceni, Adiel, mas, pô, eu acho que não tem nada a ver, velho. Com todo respeito aí ao Corinthians, acho que nem pro Rogério e nem pro Corinthians, eu acho que se isso acontecesse, seria um crime cometido por ambos, tanto por Corinthians quanto por Rogério Ceni. A história do futebol, toda a questão da rivalidade, eu acho que não orna, não. Embora, em termos de nome aí no mercado, seja um bom nome. Eu acho que o Santos tá afim de mandar o Odair Hellmann. Eu imagino muito mais o Rogério Ceni treinando um Santos, possivelmente, por ser, né, um time mais... não ser tão da capital, a rivalidade não ser tão acirrada. Eu acho mais provável e mais possível, até aceitável. Agora o Corinthians, não sei o que você pensa aí enquanto corintiano, mas eu como São Paulino ficaria completamente abismado com isso e seria motivo de muita revolta, que talvez até de suicídio. Se o Duílio cogitou essa ideia, ele perguntou pro presidente da Gaviões, e o presidente da Gaviões desligou o telefone na cara dele, nem respondeu. Porque não faz sentido, Estevão, concordo com você. A história que o Rogério tem com o São Paulo e aquela promessa que ele disse de ter as cinzas deles enterradas no Morumbi, é muita declaração de amor a um clube, e quando o técnico assumiu o rival, não vou dizer que é acabar com essa história de amor, mas deixa aquela mão, entendeu? Então acho que o Rogério, como ser humano profissional, porque ele talvez ele nem pensou nessa possibilidade, entendeu? A chance, o Corinthians é um grande clube, mas ele tem história no São Paulo, entendeu? Acho que ele tem que preservar essa história que ele tem no São Paulo, e pode-se cogitar em algum momento, sim, o Duílio deve ter pensado, mas passou pela cabeça a ideia e foi embora, tá? E respeito, eu acho que é respeito de Corinthians por Rogério Ceni e de Rogério Ceni pelo São Paulo, entendeu? Porque se o Corinthians oferece a oferta ao Rogério Ceni e isso começa a pipocar na internet aí, meu amigo, vai dividir mais ainda do que foi o Cuca, entendeu? Porque aí o Cuca tem o lance lá jurídico, e todo mundo já tinha tomado um lado. No caso do Rogério Ceni, não. Uma parcela da torcida dizer, ele foi ídolo do São Paulo como jogador, como treinador nem tanto. Aí outra galera ia dizer, mas ele vestiu a camisa do São Paulo, então ia dividir mais a torcida do Corinthians e ia piorar o clima pro lado do Parque São Jorge. E imagino que pro lado do São Paulo também. Ah, sim. Ia sobrar pra todo mundo. E taticamente não seria um bom treinador pro Corinthians, Adiel? Mas aí, Cássio, essa questão histórica, ela tá à frente da questão tática, entendeu? Coisa assim, porra, você não consegue imaginar o Rogério Ceni com a camisa preta, aquele buchinho e o escudo do Corinthians, entendeu? Tá ligado? Eu não consigo, entendeu? Não passa essa imagem pra mim. Eu consigo ver, por exemplo, Jorge Jesus, eu consigo ver, sei lá, o Mano Menezes de volta. Jorge Jesus no Vasco, você consegue ver? Também não consigo ver, entendeu? E olha que ele foi cogitado primeiro. Ele foi. Fala lá, Cássio. O Jorge Jesus veio para assinar com o Vasco naquela época, porque ele é, não sei se ainda mas ele era muito amigo do... Meu nome dele? Gente boa pra caramba. Pedro Tax, português, conselheiro lá do Vasco. Pedro Tax trouxe ele pro Pedro Uber Vasco. Também? Não, nosso Uber. é um Uber clássico lá. Nosso é Pedro Tax. E aí ele deu a volta no Vasco e no Atlético Mineiro foi assinar com outro time lá. Mas ele, a princípio, tinha tudo certo com o Vasco. Se quiser, eu falo até quanto ele ia ganhar por mês lá no Vasco. Pode falar, então. 350 mil livre de imposto. É isso, belo salário. Mas... eu, por um terço disso, treinava o Vasco, viu? Fazia aqui melhor? Vasco, nem esse aí. Fazia melhor? Aquele lá. Eu era campeão brasileiro com aquele lá. Tá. Não com esse aí. Esse aí é difícil. Tem um centroavante que não faz gol. Enfim, vai lá, Estevão Barros. Pois é, o cenário aí que a gente tá encarando no Paulista aí, o Corinthians tendo que contratar um treinador faltando da criatividade.